Agora mais um Léo Estopa ao vivo. Deixa eu vir mais para a posição aqui, que agora que eu vi que a posição estava ruim. Ontem eu mexi no microfone, acabou que o microfone ficou muito alto. Deixa eu agradecer a todos que estão participando aqui. Deixa eu pedir para vocês, por favor, que compartilhem para a gente aumentar o alcance. Tá rolando, né, esse quebra-pau aí a respeito de quem vai conseguir chantagear os políticos, se a chantagem vai ficar na República. Tava bom demais para a República de Curitiba, né, gente? Vamos cair na real. Olha o que tava rolando, na política brasileira. Olha que beleza. Todas as falcatruas políticas do Brasil estavam rolando numa república só, dentro da República de Curitiba. Estava tudo acontecendo com aqueles procuradores e com Sérgio Moro. Olha que beleza para esses caras. Imaginem só, numa situação em que tudo que eles decidiam era lei. Ninguém podia contestar, ficava por isso mesmo. Então, os procuradores de Curitiba e o Sérgio Moro podiam mirar nos políticos e pensar, aquele ali tem dinheiro, mete na cadeia. Aí, se o Tacla Duran tiver certo, para sair da cadeia, paga por fora. Tava bom demais para ser verdade, né? Olha, como assim todos os políticos do Brasil agora vão ser chantageados pelos mesmos procuradores e pelo mesmo juiz? É muita grana para poucos procuradores e só para um juiz. Aí o que está acontecendo agora? Agora a galera lá do alto pensou, não, isso está errado aí. Essa dinheirama na Suíça para a gente dividir, nós vamos deixar isso só para Sérgio Moro, para esses procuradores de Curitiba? Não, vamos dividir essa grana aí de uma forma mais igualitária, né? Os chefões da política que estão desviando dinheiro vêm para nossa mão cá em cima. Então agora eles levam aí essa galera de casos, principalmente os casos do PSDB, que agora a Lava Jato tinha que dar uma resposta. Pera aí, a Lava Jato prende PT, mas não prende PSDB? Não, agora pode ficar tranquilo, Lava Jato, que vocês perderam a boquinha, mas em contrapartida, vocês não vão ter que explicar por que não vão prender ninguém do PSDB. Coisa agora fica muito boa. Não pensem vocês que a coisa ficou ruim, não. A coisa foi muito boa, porque agora que a Lava Jato tinha a obrigação de começar a punir as pessoas do PSDB, ou seja, a turma deles, agora ia ficar difícil, porque eles iam ter que arrumar um monte de desculpas e vai sendo vergonhoso, né? Tipo o Sérgio Moro, que tanto lutou contra a corrupção, e hoje a gente vê aquele mesmo Moro que antes lutava contra a corrupção, agora caladinho. Ia acontecer a mesma coisa, né? O caso do Dallagnol, e agora com essa brincadeira aí do Dallagnol, já estava negociando, né? Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, que está aqui no jeito aqui. Dallagnol já estava negociando o que ele ia fazer com a bufunfa. 2,5 bilhões de reais. Ele já estava olhando em que banco que ele ia deixar esse dinheiro. Aí vem o pessoal do mal aí, que não gosta muito dessa nova versão aí do Petrolão, e coloca areia na farofa dele. É lógico, ele vai tentar ver se ele consegue ainda essa bufunfa, porque olha, ele ia conseguir uma grana boa negociando isso aí num banco privado. E deixa eu colocar aqui os comentários. Orixá Carniel fala, Tacla Duran vem aí. Nós estamos bem esperançosos que o caso Tacla Duran venha. E deixa eu trazer aqui os comentários. O Gato de Botas, e aí, Léo, você ainda tá desanimado com o PT? Eu nunca fui desanimado com o PT e nem nunca fui animado com partido nenhum. Eu sempre defendi aqueles políticos, porque primeiro, a gente não tem uma opção diferente daquela que é ter um político no governo. Se existisse a opção de colocar Jesus Cristo no governo, eu não ia pensar duas vezes. Se existisse a opção, né, de colocar Jesus Cristo para ser ao mesmo tempo poder judiciário, legislativo e executivo, a gente teria uma situação de perfeição no governo. Mas a opção que a gente tem, já que Jesus Cristo não é candidato, são os seres humanos que estão aí disponíveis.
E eu sempre fui muito a favor daquilo que eu vi funcionando, que é o programa de governo do Lula. E sou muito contra aquilo que eu vi não funcionando, que é o programa de governo do PSDB. Então, você está desanimado com o PT? É uma pergunta um pouco bizarra, porque o PT não é só o político do PT. O PT não é só aqueles políticos que estão lá afiliados e possuem cargos de deputado, senador, governador, não. Vamos ver se você consegue entender. Partido dos Trabalhadores. Então, por mais que um trabalhador tenha votado no Bolsonaro, se esse trabalhador tiver a oportunidade de prestar atenção, ele votou no Bolsonaro porque ele acreditou que o Bolsonaro teria propostas pros trabalhadores. Só que tem não, menino. Tem não. As propostas do Bolsonaro é pros patrões. Então, enquanto existe uma quantidade muito grande de pessoas no Brasil que fazem parte do PT, Partido dos Trabalhadores, ainda que essas pessoas não saibam que são do Partido dos Trabalhadores, porque são trabalhadores, a gente tem uma realidade que essas pessoas votaram num cara que é do PP, Partido dos Patrões. E quando eu falo trabalhadores, eu falo inclusive o microempresário, porque às vezes, quando a gente fala nessa dicotomia patrão e empregado, as pessoas imaginam que a gente está falando da mesma forma de antes, né? Porque antes não existiam essas pequenas e médias empresas. A pequena e a média empresa está na classe dos trabalhadores. Quando a gente fala nessa dicotomia do patrão e do empregado nos dias de hoje, a gente está falando de grandes empresários, que são pessoas que têm quantidades estratosféricas de dinheiro, contra os interesses de pequenos. Porque, olha, aí que as pessoas não conseguem entender quando a gente compara isso. Deixa eu tomar meu remédio para tendinite aqui. Eu vejo muita gente, eu vejo muito pequeno e médio empresário fazendo comentário do tipo, ah, não, mas o governo não deixa a gente crescer, que não sei... Não. Vocês, pequenos e médios empresários, o microempresário, vocês ocupam a mesma classe dos trabalhadores que os empregados. O pequeno e o médio empresário no Brasil, eles têm, inclusive, benefícios do governo para eles empreenderem, né? Tem imposto simplificado, é tudo diferente. Então, aquela crítica que a gente faz ao patrão, não é o patrão dono da padaria, não é o patrão dono do mercadinho, não é aquele patrão que está lá empregando 10 pessoas, gerando emprego para 10 pessoas, não. A crítica, quando a gente faz ao patrão, a gente faz a crítica àquele cara que às vezes nunca viu o funcionário, aquele cara que fica num escritório fora do Brasil, controlando o que seus 10 mil empregados brasileiros vão receber de benefício de INSS, aquela pessoa que deve R$500 milhão de INSS, não é o microempresário. E quando a gente fala que o Bolsonaro é o político do partido do patrão, esse patrão que eu tô falando não é você que tem sua empresa com 5 empregados, não. Não é você que tem aí sua fabriqueta com 10 pessoas trabalhando, você que tem sua padaria, não. Quando eu falo o patrão, eu tô falando de grandes empresários, aquelas pessoas aí que têm rendas de milhões de reais por mês, é esses aí que estão felizes com o Bolsonaro. E quando eu falo sobre o PT, o Partido dos Trabalhadores, eu incluo quem trabalha. Porque, olha, numa empresa de 10 funcionários, até o patrão trabalha. Então, quando a gente pensa, até uma forma que, né, um erro muito grande da esquerda se comunicar. A esquerda não está sabendo se comunicar. Kátia Smack aqui fala, tem pipoqueiro que se acha mega investidor, Léo. Exatamente. A esquerda não está sabendo dividir as coisas. Porque, olha, a primeira fase do capitalismo, que foi o capitalismo industrial, da revolução industrial, existia sim essa dicotomia bem definida, foi quando Marx escreveu. Então era bem claro, ou era proletariado ou era capitalista. Não tinha figura do pequeno empresário. Não tinha aquele pequeno empreendedor que montava uma pequena empresa, não. Ou era super empresário ou era proletariado. Hoje a gente tem uma realidade que a gente tem o capitalismo financeiro. Então, dentro desse esquema do capitalismo financeiro, tem muita gente que está se achando patrão porque tem uma empresa de 10, 20, 30 funcionários e não entendeu ainda que existe uma diferença muito grande. Olha, eu já tive minha pequena empresa
E já tive pessoas trabalhando comigo e dentre elas eu era o que mais trabalhava. Então, assim, é bem diferente. O Partido dos Trabalhadores, e eu não estou falando do PT, dos políticos criticados, eu estou falando de uma quantidade muito grande de pessoas no Brasil que são da classe trabalhadora, inclui, inclusive, aquele microempresário, o médio empresário, as pessoas que, apesar de serem gestoras do negócio, são trabalhadores. Agora, quando a gente fala, hoje em dia, do patrão, dessa dicotomia do patrão que está lá, né, o Bolsonaro governa para o patrão. Que patrão é esse que a gente está falando? A gente está falando do especulador. A gente está falando, por exemplo, de um cara como aquele dono da Havan, que tem muitas empresas e só de INSS ele deve quase R$500 mil. É isso que a gente está falando. Não é de um pequeno empresário. E talvez a esquerda tenha até essa dificuldade, como eu falei, essa questão de que nessa live qualquer tipo de coisa é aceita, de menos apologia ao Moro, porque o Moro, para mim, é o pior ser humano em território nacional, é um cara que, por consciência, destruiu nossa indústria, desgraçou a vida do brasileiro e causou maior desemprego dentro do Brasil. Eu vou excluir aqui esse Werner PR, deixa eu ver se eu estou logado. Parece que eu não estou logado. Eu vou pedir qualquer moderador, por favor, exclua permanentemente esse Werner PR, anote o nome dele, para a gente nunca desbloquear, que eu não quero essa pessoa no canal, não. E, por favor, moderadores, qualquer coisa que as pessoas escreverem, deixem, porque o contraditório é válido, mas se qualquer pessoa defender o Sérgio Moro, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, excluam essa pessoa permanentemente, não é para pausar, não, para excluir mesmo. Porque o pior ser humano que tem dentro do território nacional é o Moro, porque muitas pessoas erraram porque foram conduzidas ao erro. E o Moro foi uma das pessoas que não errou. Ele fez a pauta da destruição da economia nacional. Ele fez a pauta da destruição do Brasil. Ele faz parte disso. Desde o atentado que aconteceu ontem, até mesmo o grande desemprego que a gente vive no Brasil, a dificuldade do Brasil voltar ao que era antes, tudo isso faz parte de um grande esquema e ele está nesse esquema desde o início. O Mário Braga está perguntando, que eu falei essa questão aqui, né, de empregados, ele está perguntando, Léo, o que você diz do novo texto da Previdência com relação à contribuição dos patrões de 8% destinados à Previdência de seus empregados? Vai continuar ou não? Mário, deixa eu te falar qual é o ponto de vista que eu tenho a respeito da reforma da Previdência. Veja bem, normalmente, o primeiro passo para você destruir uma coisa é você tornar essa coisa inviável e injustificável. O que eu consigo perceber, e deixa eu pedir vocês antes para compartilharem para a gente aumentar o alcance, isso faz muita diferença, é muito importante. Quem estiver aí no Facebook, se puder compartilhar, por favor. Quem estiver participando pelo YouTube, compartilhem o Twitter, o WhatsApp. Olha, sobre essa questão da Previdência, o que acontece é o seguinte. A reforma da Previdência, nesse primeiro momento, ela tem a finalidade de criar o ambiente para que a Previdência Nacional Pública acabe. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que nós vamos modificar, por exemplo, vamos pensar que todos os meses você pague um consórcio. Todo mundo aí conhece aquela ideia do consórcio, né? Aquela ideia da gente pegar e pagar aí os meses e uma pessoa é sorteada. A tendência de uma pessoa pagar o consórcio é porque ela tem a expectativa que ela vai ser sorteada ou vai, no final das contas, receber aquele bem. Normalmente é um carro, uma moto. Se fosse para fazer um consórcio e você pagaria esse consórcio, mas você tivesse uma expectativa de receber esse bem do consórcio, o carro ou a moto, bem lá para frente, quando você não fosse mais estar vivo, a tendência natural é que você não quisesse pagar esse consórcio. Então, no primeiro momento, o que vai rolar é criar uma previdência que vai ser inútil. Criar um modelo de previdência que vai revoltar todo mundo. Então, nesse primeiro momento, esse modelo de previdência
vai fazer com que os bancos recebam o dinheiro da classe média, né, a previdência privada, e o INSS continua recebendo esse dinheiro aí da Previdência, porque se não tiver esse dinheiro da Previdência, não tem nem como pagar as pessoas que já estão aposentadas. Mas o segundo momento é quando as pessoas vão se revoltar com essa coisa de pagar a Previdência. Vão falar coisa do tipo, olha, eu estou pagando Previdência para nunca aposentar, eu não quero pagar isso mais, eu quero pagar uma Previdência privada. Aí sim, a próxima reforma da Previdência virá exatamente de uma manifestação popular. Se você perguntar ao povo hoje se ele quer que a Previdência acabe, o povo vai falar que não. O povo não quer que a Previdência acabe. Por quê? Porque existe hoje uma tendência natural das pessoas se aposentarem. Agora, imagine você que daqui 10 anos o Brasil vai ter uma experiência em que as pessoas não aposentam mais, né? Ou seja, nós estamos indo para uma situação em que cada vez mais o Brasil está entrando na miséria, novamente. E nesse Brasil que está só entrando na miséria, a tendência natural é que muitas pessoas morram antes da idade de aposentar. E as pessoas fazendo previdência privada, eu não preciso dessa previdência do Estado. Então, a próxima reforma da Previdência, ela nem virá contra o povo. É o próprio povo que vai pedir. Já que eu estou pagando essa previdência para nunca aposentar, eu não quero pagar isso mais. Aí a previdência social brasileira, ela vai ser realmente retirada do Brasil. Aí as empresas não vão ter que pagar mais. Então esse que é o ponto de vista que eu tenho a respeito das intenções. Nesse primeiro momento, a intenção é a favor dos bancos e no segundo momento, que pode acontecer em 1, 2, 3, 4, 5, 6, não sei quantos anos, o empresariado já para de pagar essa previdência porque ela tornou-se completamente inviável. Gata Negra comenta, entre o professor e o miliciano, escolheram o cara que tinha uma arminha com a mão, como símbolo de campanha. Agora fica aí. Nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Essa questão aí do Brasil ter se tornado um país extremamente, como eu diria, violento, né? Lógico, que tem tudo a ver com esse novo clima que está rolando aí, né? Deixa eu trazer aqui mais uma vez. Olha, pessoal, a maior cretinice de todos os tempos foi essa tentativa da República de Curitiba de... Vocês lembram da animação que eles faziam quando iam falar do Petrolão? Toda vez que iam falar do Petrolão, a Rede Globo colocava um símbolo de um cano com dinheiro passando dentro do cano e tal. Aquele cano lá é porque normalmente o petróleo e os derivados de petróleo eles passam por esses canos. Aí eles quiseram fazer uma arte bem contextualizada, então fizeram aquela arte do Petrolão. A República de Curitiba, o que ela quis na verdade foi simplesmente pegar aquele cano e direcionar para Curitiba. Agora a parte mais feia da coisa é que o Dallagnol tinha tanta certeza que ele ia ter esse fundo de 2,5 bilhões que ele já estava negociando com o banco para aplicar esse fundo. Claro que o que eu estou falando a partir do momento, a partir de agora, é simplesmente uma abstração, que significa que eu estou imaginando aqui o que poderia acontecer. Mas imaginem que o que eu estou falando é imaginação minha, mas vamos imaginar. Imagina o seguinte, nós estamos falando de 2,5 bilhões que seriam administrados por esse procurador da República de Curitiba. Imaginem vocês que esse camarada poderia chegar na Caixa, fazer uma proposta lá, a Caixa falava, olha, é 1% ao mês que eu te pago. Ele chegava no Banco do Brasil, eu te pago 1% ao mês. Aí ele ia, por exemplo, no banco do PSDB, no Itaú, e perguntava ao Itaú, olha, quanto vocês me pagam? O Itaú fala, a gente paga 1% ao mês. Faz o seguinte, aumenta um pouquinho esse 1%, porque o Banco do Brasil e a Caixa já me ofereceram por 1%. Eu preciso justificar que vocês ofereceram um valor a mais. Então, aumenta um pouquinho esse 1%, aí, não, eu dou 1,000001%. Beleza, já é mais, eu já posso entregar para vocês. Agora que vocês já aumentaram isso, vamos combinar o que eu vou receber por fora. Gente, é claro que ele receberia um por fora. E é assim que funciona no serviço público, é isso que é a corrupção.
A corrupção é exatamente isso. No momento em que um determinado funcionário público tem muita grana para administrar, ele negocia o por fora. É o camarada que vira para o dono da empreiteira que ganhou a licitação e fala, olha, essa obra vai ser 5 milhões. Quanto que eu vou receber por fora? Aí o dono da empreiteira sabe que é assim que funciona, vira pro cara e fala, é 5 milhões, eu te dou 50 mil por fora. Então tá bom. Aí, mas vamos negociar um outro negócio aqui. Não, não, calma. Você vai fazer esse asfalto com menor qualidade e aí você vai economizar 1 milhão e em vez de você me dar 50 mil por fora, você me dá 500 mil por fora. Pode ser assim? Pode. Aí o dinheiro vai lá para a Suíça. Por que funciona dessa forma? Funciona dessa forma porque o Brasil acostumou com isso. O Brasil não tem o costume de correr atrás desse tipo de coisa. Primeiro, nós temos uma sociedade completamente alienada, uma sociedade que não está preocupada com a verdadeira corrupção. Ela está preocupada com o oba-oba. E essa sociedade completamente alienada deve, inclusive, acreditar que esses 2,5 bilhões seriam usados para combater a corrupção. Ou seja, a Lava Jato vem como justificativa de combater a corrupção e vai secar 2,5 bilhões da Petrobras para fazer a campanha da República de Curitiba. O que eles fizeram, na verdade, foi simplesmente tomarem a Petrobras para eles. O que eles queriam era isso, gente, era a grana da Petrobras. Deixa eu agradecer aqui, acabou de chegar o superchat, que é muito importante para a sobrevivência dos canais de esquerda. Cada vez mais difícil para a sobrevivência dos canais de esquerda. Verinha Teixeira fala, o Dória quer indenizar a família dos mortos com 100 mil, mas com uma condição. A família tem que assinar um documento para não processar o governo. Esse Dória é muito canalha. Olha, eu tenho minhas dúvidas, sabe, Verinha Teixeira, se o canalha é o Dória ou se o canalha é o eleitor. Porque mesmo depois de tudo que o PSDB fez, São Paulo ainda votou no PSDB, e hoje eu vejo um estado de São Paulo e uma cidade de São Paulo completamente alienada. Eu lembro que quando eu estava em São Paulo, eu conversava com pessoas de São Paulo, as pessoas extremamente alienadas. Será que o Dória não está certo de fazer isso, não? Porque ele está lidando com... Porque vamos pensar o seguinte, olha, o Dória, ele aprendeu que no lugar de fazer, é melhor fingir que está fazendo. Vocês lembram do Dória ganhando, falando que ia fazer o corujão da saúde? Olha, o tanto de alienado que veio para mim e falou, tá vendo? O Dória acabou com o problema da saúde, ele fez o corujão da saúde, iniciativa privada, tá. Você tem 10 milhões de pessoas precisando de atendimento, aí você consegue atendimento para 50 pessoas no corujão da saúde e fala que resolveu o problema. É bem complicado, gente. Nós estamos vivendo uma situação em que o maior problema é, sem dúvidas, a alienação do público. E nessa situação de alienação eu penso, olha, será que o Dória não estaria certo, né? Porque ele tá entregando aquilo que o povo quer, né? A Janete Ferraz fala, processa esse canalha, e o Dória não tá nem aí. Dória não tá nem aí. Porque se processar o governo, ele não vai perder um centavo. O dinheiro é público, do mesmo jeito. Então, é o povo que tinha que se conscientizar. Pera aí, nós estamos colocando para governar o estado e a cidade de São Paulo um governo que só está fazendo maquiagem. O governo do PSDB só faz a capa. A infraestrutura ele não está nem aí. Será que não está errado isso? Aí, Vander Garrido pergunta, Léo, você é a favor da Lava Jato, sim ou não? Vander, provavelmente você é novo aqui no canal, deve ser sua primeira vez aqui. Deixa eu te falar a minha visão a respeito da Lava Jato. Em 2013, por volta de 2013, o Brasil começou a sofrer uma influência dos Estados Unidos logo após o Brasil ter descoberto o pré-sal. São 3 fatores importantíssimos, tá, Vander, que o brasileiro precisa observar que foram fatores determinantes na mudança da conjuntura política e econômica do Brasil. Um fator foi
Dilma não ter aceito o genocídio de Israel. Vocês lembram, inclusive, que o primeiro-ministro de Israel chamou o Brasil de anão diplomático. Na sequência, Dilma prometeu começar a negociar com a China diretamente em real, tirando o dólar da negociação. E além dessas duas coisas, o Brasil encontrou pré-sal. Esses três fatores fizeram o Brasil se tornar um país muito desejado pelos Estados Unidos e por Israel, e fizeram o PT como um inimigo dos Estados Unidos e de Israel. São três fatores importantíssimos que começam a explicar a situação de 2013. Em 2013, Wander, várias agências de comunicação na internet começaram a agitar protestos populares. Essas agências, elas podiam falar mentiras. Essas mentiras foram espalhando no Brasil. Lulinha é dono da Friboi, Lulinha é dono da Oi. Todas essas mentiras começaram a causar uma revolta no povo brasileiro. Junto com as agências falando mentiras, a gente teve os canais oficiais patrocinados pelo mesmo grupo financeiro falando constantemente que o Brasil estava vivendo a maior crise da sua história. Esse bombardeamento de informação a respeito da crise fez o brasileiro ter medo de comprar. Aos poucos o brasileiro parou de comprar, parou de empreender. Junto com o trabalho das agências de fake news e de agências que estavam despertando a revolta popular, mais o trabalho das emissoras de televisão, a economia começou a cair. No mesmo momento, a Operação Lava Jato começou a trabalhar com foco no governo em questão, usando o argumento da corrupção para destruir a nossa indústria, usando o argumento da corrupção para criar na cabeça do brasileiro a ideia de que a Petrobras tinha que ser privatizada, que o pré-sal tinha que ser privatizado. A opinião que eu tenho, Wander Garrido, a respeito da Operação Lava Jato é que ela nunca foi uma luta contra a corrupção. É que ela foi, na verdade, uma operação comandada de fora do Brasil com a finalidade de tirar a nossa competitividade industrial, tanto é que ela conseguiu. Basta lembrar que a Operação Lava Jato foi suficiente para quebrar a indústria nacional, a Operação Lava Jato foi suficiente para causar o maior desemprego da história do Brasil, e hoje nós temos um Brasil com a indústria quebrada, um Brasil que está se reposicionando geopoliticamente no sentido de produzir rural, ou seja, lembra lá na escola, quando a gente estuda que normalmente os produtores de matéria-prima são os países subdesenvolvidos que têm o pior posicionamento, já os produtores industrializados estão melhores? Pois é, destruíram a nossa indústria e colocaram o Brasil de novo como produtor de matéria-prima. Então hoje nós temos uma situação de altíssimo desemprego, as pessoas estão ganhando menos do que antes, o Brasil está completamente quebrado, com uma revolta social gigantesca. E uma coisa que nós precisamos admitir, por mais que você não goste do Lula, por mais que você tenha a ideia de que o Lula tinha que ser preso de qualquer maneira, porque ele roubou, né? Ah, o Lula roubou. Mas prova, não interessa, eu não preciso de provas, ele roubou. A Operação Lava Jato teve a finalidade de tirar da possibilidade de chegar ao poder os grupos que eram contra privatizações. A Operação Lava Jato teve a finalidade de tirar do poder os grupos que eram a favor de um Brasil soberano e industrializado. Por quê? Porque agora Estados Unidos, Israel e outros países desenvolvidos garantiram fornecedor de matéria-prima, garantiram que o Brasil não vai ser mais concorrente internacional, garantiram esse Brasil quebrado que a gente tem hoje, esse Brasil onde eles podem buscar matéria-prima baratinha, esse Brasil que cogita a possibilidade de comprar filtro na mão de Israel. Aí você me pergunta, Léo, você é a favor da Lava Jato, sim ou não? Eu sou a favor de todas as pessoas envolvidas na Lava Jato julgadas e condenadas à morte por fuzilamento. Porque isso, para mim, é uma guerra que o Brasil perdeu de forma não convencional. Essa é a posição que eu tenho a favor da Lava Jato. Todas as pessoas envolvidas nessa destruição da indústria nacional precisam ser julgadas e condenadas à morte por fuzilamento. Essa é a minha posição a respeito da Lava Jato. Se você é novo no site, para que você entenda, então se você for eleitor do Bolsonaro, apoiador do Sérgio Moro, a favor da Lava Jato, aí você já não vai perder seu tempo mais, você já vai poder rapar fora daqui. M. Ribeiro, muito obrigado, M. Ribeiro, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. Eu pedi um superchat aqui que eu vou correr para buscar, que eu estava introduzindo a minha opinião a respeito da Lava Jato para o colega. Paula Cristina, oi Léo, uma dúvida sobre investimento em moradia. Agora compensa comprar, dar entrada na compra de terreno ou casa pronta? Você faz ideia? Gracias.
Paula Cristina, definitivamente não. Definitivamente não. Por quê? Eu estava falando sobre isso, e isso tem tudo a ver com o que eu estava falando antes. Tem absolutamente tudo a ver com o que eu estava falando antes. Olha, nós viemos de uma situação em que o Brasil, em 2014, tinha a menor taxa de desemprego da sua história, PIB alto, né? Estava caindo um pouco o crescimento, mas mesmo assim o PIB estava bem alto. A gente estava com o Brasil soberano, industrializado. Esse Brasil tinha um valor de mercado. Hoje nós temos uma outra realidade. Hoje nós temos uma realidade em que tudo no Brasil caiu o preço. Então hoje não é hora de comprar imóveis. Por quê? Aquele imóvel que você vai comprar hoje, por exemplo, 200 mil reais, ele não vale 200 mil reais. Só que o dono não sabe disso. Nós estamos vivendo um momento mais complexo da economia brasileira. Por quê? Nesse momento, o brasileiro ainda não percebeu que ele perdeu valor. Por que nós estamos com desemprego alto no Brasil? Porque não existe mais a probabilidade do brasileiro ser empregado por aquilo que ele ganhava antes. O que significa que se você está desempregado e seu salário antes era 10 mil reais, contente-se, meu amigo, seu salário agora é 3 mil. Ah, mas eu não trabalho por isso de jeito nenhum. Você vai continuar desempregado. Por quê? A finalidade da Operação Lava Jato foi exatamente isso. Puxar o tapete do Brasil para o Brasil voltar a ganhar pouquinho e produzir para fora. E o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que a atividade de produção dentro do Brasil, ela agora custa mais barato do que antes. Então, se uma pessoa tem um imóvel e esse imóvel custa, por exemplo, custava em 2014 300 mil reais, essa pessoa vai tentar vender por 300 mil porque ela tem aquela visão de que vale isso. Pior, é perigoso ela querer pegar 300 mil, colocar ali o aumento do índice de preço relacionado ao imóvel e aí vai chegar em 350 mil, não vai vender nem sonhando. Pode vender até vender um ou outro, mas no geral não vende. Por quê? Porque o imóvel ele caiu o valor, como tudo no Brasil caiu o valor. Só que agora os valores precisam chegar no eixo. Então, o cara que trabalha na construção civil, ele ainda está vivendo aquela realidade de antes. Então, se você vira para ele e fala, olha, estamos vivendo um Brasil do Bolsonaro, eu posso te oferecer, o cara estava ganhando 200 reais por dia. Você vira para ele agora e fala, olha, nós estamos vivendo um Brasil do Bolsonaro. Você, que é servente e ganhava 100 reais por dia, hoje eu posso te pagar 40. Eu não vou de jeito nenhum. Isso é natural, porque o cara ainda está vivendo a realidade de antes. Mas daqui uns dias ele vai perceber que ele ganha menos do que antes. E é por isso que o desemprego está alto, porque as pessoas ainda não perceberam que, através da Operação Lava Jato e do golpe, o Brasil foi reposicionado ganhando menos. Quem são as pessoas que estão trabalhando hoje? As pessoas que, porque às vezes precisavam mais trabalhar, elas aceitaram ganhar menos. Eu tenho um amigo de Ponte Nova que me contou, na primeira vez que eu voltei da Inglaterra para o Brasil para passear, né, que eu fui para lá estudar, voltei para passear, um colega me falou, Léo, eles estão mandando os engenheiros embora e estão contratando os mesmos engenheiros como assistentes, isso as prefeituras. Os engenheiros que ganhavam 12 mil estavam sendo contratados como assistentes na região de Ponte Nova para ganhar 2 mil. Por quê? É uma recolocação salarial, então tudo vai abaixar o preço. Comprar agora pode ser muito arriscado. Tem duas coisas, tá, Paula, que eu posso te dizer nesse ponto. São duas coisas importantíssimas. Por um lado, você pode comprar e ter uma vantagem pela compra, porque às vezes guardar o dinheiro brasileiro é o mesmo risco. Então, o ponto de vista que eu tenho é, se você tem o dinheiro e vai comprar para morar, dá para pensar no caso. Agora, em contrapartida, se você tem o dinheiro e vai comprar para investir, não vale a pena definitivamente. Quer entender de uma forma econômica que os imóveis caíram o valor? Procura aluguel. Procura aluguel. O aluguel, normalmente, em tempos legais, em tempos bons, o aluguel é 1% do valor do imóvel, em tempos bons. Hoje o aluguel está 0,25% do valor do imóvel. Por quê? Porque o imóvel vale a metade. Vocês entenderam? O imóvel vale 1/4 do que antes, né? Aí, hoje, vale mais a pena você deixar o dinheiro na poupança e pagar o aluguel com o dinheiro da poupança. Então, é esse ponto aí que você precisa avaliar. Olha o preço do imóvel, vê quanto que é o aluguel do imóvel. Multiplica o valor do aluguel do imóvel, daquele imóvel igual por 100. Aí você vai descobrir quanto que vale aquele imóvel. Essa estratégia é importante. Você chega no lugar, aí o cara está querendo te vender uma casa. Olha quanto que ele está alugando a casa. Eu estou alugando a casa
por R$1.000, mas estou vendendo por 200 mil. Não, peraí. Se ele está alugando por 1.000, é porque o valor real daquela casa é 100 mil. Isso assim, o cálculo, eu estou simplificando demais a coisa, mas só para mostrar como que a coisa caiu no Brasil. As pessoas estão tendo menos renda no aluguel do imóvel do que na poupança. Não é porque o aluguel está ruim, é porque o imóvel vale 1/4 do que valia antes, gente. O Brasil vale menos, a classe média perdeu com isso. O golpe quebrou muita gente. Muito obrigado também, Mária Santa Clara, pelo superchat. Muito importante para a sobrevivência dos canais. Deixa eu liberar aqui os comentários. Agradecendo aqui. Deixa eu ver o que falou aqui. Jaqueline Avanço. Aposentadoria não é caridade do governo, é o desconto do dinheiro do trabalhador na ativa. Tá difícil explicar isso, viu, Jaqueline? Tá difícil explicar que a aposentadoria é um dinheiro que o cara tem direito porque ele trabalhou a vida inteira. Como tá difícil explicar isso? Principalmente para o jovem que nunca trabalhou. O jovem que nunca trabalhou, ele não tem nem noção do que você está falando, exatamente porque ele nunca trabalhou. E é o jovem que nunca trabalhou, infelizmente, que está lutando contra a aposentadoria. Tem um bonequinho que aparece de vez em quando aqui. Vamos ver a bobeira que ele falou dessa vez. Lá, toda hora ele aparece falando bobeira. E aí, Léo, teta de vaca. Teta de vaca porque... de vez em quando ele fala que eu tô precisando de sutiã. Não, que coisa ofensiva. Hoje no Léo ao Quadrado, o Léo tava perguntando se eu sofri bullying. Aí tem aqui o Lucas Magomedov fazendo bullying comigo aqui. Clicério KGB diz que facão, canal do Estopa. O Vander Garrido é do bem. Ele é pastor contra as falsas igrejas. Silas. Talvez seja... Eu não sei, agora eu não lembro. Talvez seja o Vander Garrido que comentou o negócio do... Né, que eu pedi para bloquear, mas eu pedi exatamente por isso, porque às vezes a pessoa colocou lá só de sátira e eu não entendi. Mas enfim. Paulo Henrique, processamento subindo, lógica AND, lógica END. Tá mais barato comprar imóvel, tá falando baboseira, mentira. Tem gente vendendo barato porque precisa de dinheiro. Eu mesmo comprei para investir e paguei 80 em um duplex na praia. Ué, Paulo Henrique, como é que eu tô falando baboseira se você confirmou tudo que eu tô falando? Economia é isso mesmo, menino. Vou te dar uma dica, que isso aí é básico de economia. Oferta e procura. Se o Brasil tá em crise, a oferta de imóveis aumenta. Se a oferta tá aumentando, tem gente vendendo barato, o preço caiu. Não é assim que funciona? Por que você acha que o feijão tá alto? Porque diminuiu a oferta, menos gente ofertando feijão. Sobe o preço, menino. Ué, processamento subindo. Por que você acha que o processamento sobe? Vou fazer uma comparação, Paulo Henrique, você vai entender. Oferta e procura. Por exemplo, você tem um processador. Na hora que você coloca o processador para fazer um monte de coisa, ele tem que subir o processamento para tentar acompanhar. Mas em compensação, porque está processando muita coisa, tem menos processamento disponível. Então o processamento que sobra é mais caro. E quando não está pedindo nada para o processador, tem muito processamento disponível. Mas vamos pensar diferente agora. Pensa assim, na situação anterior, como a economia estava bombando, Paulo Henrique, as empreiteiras estavam fazendo casas atrás de casas, apartamentos atrás de apartamentos, e porque existiam muitas pessoas com dinheiro querendo comprar imóveis, os imóveis estavam subindo o preço, né? Oferta e procura. Na situação de hoje, nós temos uma realidade diferente. É exatamente por causa da crise que as pessoas começam a oferecer mais barato porque elas estão precisando de dinheiro. Se está todo mundo oferecendo mais barato, vamos cair na real. O que está acontecendo? Se está todo mundo oferecendo mais barato, significa que está caindo o preço, né? Ou seja, você confirmou o que eu falei, você só não entendeu o que eu quis dizer. Então, sobe o processamento mental e coloca aí umas lógicas de processamento que você vai entender. A Maria Souza, ela passa aqui, faz uma pergunta interessante que vai mais ou menos na mesma direção na mesma direção da pergunta anterior, só que agora com outro bem caro, que é o carro, né? Será que vale a pena comprar carro nesse tempo de crise? O carro é diferente. O carro, eu tenho uma ideia completamente diferente do carro, porque é o seguinte.
No momento em que existe uma incerteza econômica, a incerteza econômica acaba criando uma situação em que parte do risco acaba ficando com o banco. Então se você precisa. Isso é que é importante, porque olha, qual que é a situação que a gente está vivendo hoje, gente? Nós estamos vivendo uma situação que ninguém sabe o que vai acontecer. Nós temos a possibilidade de confisco de poupança por causa de uma eventual guerra contra a Venezuela. Nós temos a possibilidade de desvalorização do real se o Brasil entrar em colapso econômico, como pode acontecer que nada disso aconteça também. Então, são várias probabilidades. E aí, o que você pensa? Olha, se eu tiver que guardar, ponto de vista meu, se eu tiver que guardar o meu dinheiro, como que eu vou guardar o meu dinheiro sem correr esses riscos? Em moeda estrangeira, né? Ou ouro, vamos pensar assim. Aí você vai ficar livre do risco da economia brasileira. Mas se você precisa de um carro, você guardar o seu dinheiro num bem é boa coisa. O que você precisa ficar esperto nesse momento? Por causa da situação econômica, os juros têm que baixar, porque tem pouca gente comprando. Então, se você pode entrar numa concessionária hoje, e as concessionárias hoje estão fazendo o seguinte, elas estão fingindo que o bem não abaixou o preço. O que as concessionárias estão fazendo? Olha, você vai comprar um carro e hoje tem muitas promoções do tipo, paga metade, a outra metade em 48 vezes sem juros. As promoções estão desse tipo. Não existe 48 vezes sem juros. Eles estão abaixando o preço do veículo e estão pagando a despesa de juros. Então o carro custa 100 mil. A despesa de juros é 10, eles estão arcando com os 10 mil. Por quê? Porque eles não querem diminuir o preço do veículo para não assumir essa redução no valor do veículo e ter que logo na frente, se a economia melhorar, ter que manter o veículo por baixo preço. Então eles usam essa estratégia. Olha, a gente não abaixa o valor do veículo, mas a gente valoriza o seu usado. A gente não abaixa o valor do veículo, mas a gente faz essa promoção que você dá a metade, paga o resto em 48 vezes sem juros. São duas as possibilidades. A possibilidade 1, o Brasil realmente entra num caos econômico e o veículo cai o preço. Aí você colocou o seu valor num veículo e o veículo caiu o preço. Possibilidade 2, o Brasil não entra no caos econômico, o veículo mantém o seu preço de mercado, mas você conseguiu comprar com a concessionária assumindo a despesa de juros. Então, se você tem condições, opinião minha, primeiro, se você tem o sonho de comprar um carro e precisa de um carro, e você tem condições de comprar aquele carro nessas promoções, de pagar metade, de pegar a outra metade em parcelas sem juros, né? Sem juros aí, eu volto a dizer, tecnicamente falando, é porque a concessionária está pagando os juros, eu acho que vale a pena, Maria, vale a pena comprar, mas tem que juntar essas duas coisas. Primeiro, você precisar, esse é o primeiro ponto. Segundo, você ter condição de aproveitar essa redução de preço artificial. A redução de preço artificial que está acontecendo agora é a concessionária criar promoções. Se você tem condição de utilizar uma dessas promoções, vale a pena. Agora, se você vai comprar um carro só para guardar o dinheiro, aí tem esses caminhos, né? Entrou em colapso a economia, você fez boa coisa. Se entrou em colapso a economia. Se a economia não entrou em colapso, você fez mau negócio, porque você guardou o dinheiro numa coisa que desvalorizou. O que eu acho que é super válido nesse momento, eu penso, tá? É fazer um curso. Porque vamos imaginar o seguinte, nós estamos numa situação de incerteza total. Empreender agora é uma coisa que nenhum grande empresário vai fazer no Brasil. A gente tem aí o Neto, é engraçado que tem o dono da Van falando que se o Bolsonaro vencesse, ele ia investir R$1 quadrilhão no Brasil, essa palhaçada toda que o eleitor do Bolsonaro acreditou. Eu não acredito que qualquer investidor tenha coragem de colocar o dinheiro dele numa empresa dentro do Brasil hoje. Então, se você estiver pensando em investir em alguma coisa nesse momento, você tem que ter muita cautela para ter certeza que aquela coisa vai ter demanda. E mais importante, o produto que você vai desenvolver hoje, daqui a uns dias ele pode ser mais barato, porque nós estamos num período em que já existe a deflação, só que a deflação não está sendo aceita. Ou seja, nós estamos valendo menos, só que nós não estamos aceitando isso. A gente ainda está fazendo pirraça nesse sentido. E aí você pensa, olha, eu tenho dinheiro, eu poderia investir tempo e dinheiro numa empresa. Essa empresa pode simplesmente comer meu dinheiro e não me dar retorno. Eu vou investir num carro, mas vai ser só para ficar na garagem? Se for só para ficar na garagem, você tem que pensar muito. Então você tem duas saídas. Quer investir tempo e um pouquinho de dinheiro? Faz um curso. Eu faço, inclusive,
e eu tô tentando ver se eu consigo me matricular agora em engenharia civil, que eu adoro engenharia, já fiz 4 engenharias. Eu tô tentando lá me matricular na Unis, só que engenharia civil ela tem os encontros presenciais e eu preciso ver se eu vou conseguir sair de Belo Horizonte para chegar em Varginha. Eu quero fazer na Unis, eu adoro a Unis, indico para todo mundo a Unis, eu faço questão de fazer na Unis. Então eu preciso ver se eu vou conseguir chegar em Varginha para fazer os encontros presenciais. É só isso que está me segurando, mas eu quero investir nesse curso. Então, o que eu te indico? Dá uma olhada, né? Eu te indico bastante a Unis, que você vai gostar demais. Dá uma olhada se você consegue potencializar seu tempo agora, nesse momento de incerteza, em um curso. Se você precisa do carro, compre, mas aproveite esse tipo de oferta que está tendo agora, que é uma redução de preço não percebida. Se você entra lá para comprar à vista, é 100 mil. Exemplo, um carro de 100 mil para ficar fácil. Se você entra para comprar à vista, é 100 mil, mas eles te fazem uma promoção de você pagar 60 mil à vista e parcelar os outros 40 mil sem juros. Esses juros é porque eles estão pagando a despesa financeira. Então, ou seja, o carro está reduzindo um preço através dessa oferta. Se você está pensando somente em como guardar o seu dinheiro, porque você não confia na economia brasileira, é mais negócio você guardar o seu dinheiro em uma coisa que você tenha liquidez futura. Se é para guardar o dinheiro, por exemplo, moeda internacional, você vai ter o problema de perder no câmbio. Se você for comprar em casa de câmbio, eles vão comer parte do dinheiro. Ou então alguma coisa que você vai realmente precisar. Que tem coisas que você percebe que, olha, eu vou precisar disso na minha casa, eu vou precisar, por exemplo, de fazer um telhado na minha casa. Às vezes vale a pena você fazer uma coisa dessa. É bem complicada a situação atual, porque a gente pode pensar, não é hora de comprar nada. E amanhã estoura uma guerra contra a Venezuela e o Brasil parte aí para depósito compulsório. As pessoas começam a perder o dinheiro, né? O banco, ou se não tiver depósito compulsório, tem processo inflacionário. O processo inflacionário é a forma mais interessante do governo tomar o dinheiro de todo mundo, que durante o processo inflacionário, todo mundo perde dinheiro junto. Então, assim, existem essas possibilidades. A gente não pode descartar. E as coisas são mais difíceis para os mais ricos, né? Para quem é pobre, é muito fácil. Olha, eu quero saber como é que eu vou fazer para eu investir meus R$500 que sobram do meu salário por mês. Eu vou fazer um curso, eu vou comprar um veículo. Agora, imagina que o Zema, por exemplo, o governador de Minas, pelo Partido Novo, ele tirou o investimento dele dos postos de gasolina. Foram R$500 mil, meio milhão. 500, como é que é mesmo? 500... Parece que é isso, 500 milhões de reais, um negócio assim. Sei que foi muita grana. Foi muita grana mesmo. Treco assim. Agora eu esqueci. Sei que é um valor considerável. Zema. Deixa eu ver aqui. 500 milhões. Deixa eu ver se é isso. Aqui, ó. 500 milhões de reais. O Zema tirou 500 milhões de reais da economia e colocou nos juros. Então, assim, nós estamos numa situação... Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó, total compra por 500 milhões, rede de postos do governador eleito de Minas. O que isso indica? Isso indica que o cara não está confiando na economia. Ele está tirando o dinheiro dele da economia. Se ele não está confiando, né, então, quem somos nós para confiarmos na economia? Estamos vivendo uma situação bem complicada, realmente. Né, o Adriana Silva trouxe aqui 500 milhões já. Né, pro Zema, 500 mil é dinheiro de pinga, né? Assim que falam aqui nas... Edson Siqueira. Léo, você acha que as contas de FGTS correm risco? Rafa Martins zoando aqui o... Rafa Martins zoando o Paulo Henrique. Não, o Paulo... Eu esqueci o nome dele, mas é processamento aumentando... Edson Siqueira. Léo, você acha que as contas de FGTS correm risco? Olha, eu acho que tudo corre risco no Brasil. Absolutamente tudo. Por quê? Nós estamos numa situação em que o Brasil todo está entrando em colapso, gente. Tudo corre risco no Brasil. Por mais que a gente esteja numa situação em que, a curadora do FGTS é a Caixa. O FGTS corre sim risco. Só do fato, o FGTS é um depósito compulsório para momentos de crise. Né? A pessoa foi mandada embora, os depósitos compulsórios. Só o fato do governo Temer ter liberado o saque para ajudar ele na economia já mostra que corre risco. Né? Por mais que tenha liberado para as pessoas, o governo Temer liberou um dinheiro para que as pessoas fizessem uma política keynesiana, que era obrigação do governo.
Então, corre risco sim. Tudo no Brasil corre risco. De menos, obviamente, os banqueiros, né? Banqueiro nunca corre risco. Deixa eu ver aqui. Nos anos 70, todo mundo nas periferias temia e odiava a polícia que agia de forma abusiva e atrevida. Ninguém temia nem era ameaça pelos tais terroristas. Quem aterrorizava a população era o governo. Assim, nós voltamos a uma era em que quem está aterrorizando a população é o governo, infelizmente, né? Estamos numa situação aí bem... Felipe Amorim, Léo, você aceitaria ser ministro do Zé de Abreu? Claro. Se o Zé de Abreu me convocar lá, eu já aceito ser ministro imediatamente. Paulo Henrique, sofista, 171. Processamento aumentando. Paulo Henrique, tem uma coisa legal para falar a respeito de sofistas, que é interessantíssimo. Pessoal, claro que a maioria de vocês conhece quem são os sofistas, o que é o sofismo, mas tem muitos aqui que não conhecem também, e é muito interessante que o Paulo Henrique trouxe essa questão aí, sofista 171. Existia, na época do Sócrates, um debate entre a ideia de se falar a verdade ou vencer o debate a qualquer custo. A ideia de vencer o debate a qualquer custo, ela funciona muito bem. Tanto é que o PSL conseguiu eleger várias pessoas. O bolsonarismo, ele se fundamenta exatamente no sofismo, que é aquela coisa, não interessa quão mentiroso você é, interessa que você fala a ponto de convencer. O Olavo de Carvalho, ele chegou ao ponto de humilhar seus seguidores de uma forma tão profunda que ele sabe que a Terra não é plana. Ele obviamente sabe que a Terra não é plana, mas ele fez um experimento de falar que a Terra é plana para mostrar para todo mundo que o que importa não é a verdade. O que importa é a sua forma de falar e seu poder de convencimento. Sofismo é isso. No sofismo, não importa a verdade, importa a sua capacidade de convencer as pessoas. E o sofismo, ele funciona muito bem a ponto de ter feito um congresso gigantesco hoje, a ponto de ter feito o presidente da República, a ponto de conseguir conquistar muitos jovens. Todo eleitor do Bolsonaro que está aqui defendendo ideias de que Lula é ladrão, todo mundo que está defendendo essas ideias aqui são vítimas do sofismo. E quem lutou contra o sofismo foi condenado. Quem lutou contra o sofismo foi o Sócrates, e a luta do Sócrates era que não, você não tem que lutar para provar que você está certo, você tem que lutar para ter certeza que você está certo. E se você estiver errado, você tem que se convencer que está errado e tem que mudar a sua opinião. Então, enquanto o sofismo tinha a ideia de que não interessa a verdade, interessa o fato de você conseguir provar que você está certo, a escolástica, né, a ideia do Sócrates, era uma ideia de que não, você vai debatendo até o ponto de você convencer o outro que você está certo, mas se o outro te convencer que você está errado, você tem que aceitar aquilo e mudar seu ponto de vista, que o que manda é alcançar a sabedoria profunda, é alcançar a verdade a respeito de tudo. Quem ganhou naquela época, assim como quem ganhou hoje, foram os sofistas. Os sofistas não apenas conseguiram vencer o Sócrates, como conseguiram condenar o Sócrates à morte. E hoje nós temos um debate muito interessante na educação brasileira, que é o debate entre o sofismo do Olavo de Carvalho e a escolástica, a ideia do aperfeiçoamento intelectual, que é a ideia do Paulo Freire. Quando a gente percebe que hoje nós temos no Brasil muitos idiotas que estão atacando o Paulo Freire sem nunca ter lido uma linha do Paulo Freire, a gente percebe como o sofismo consegue vencer. Olha, o sofismo, ele é o produto mais poderoso que existe, porque o sofismo não precisa de conhecimento. O sofista, ele não precisa saber absolutamente nada. O sofista precisa simplesmente fingir que sabe. O sofista, ele sabe tudo, ele é tudólogo, ele simplesmente precisa ter uma capacidade muito grande de argumentar
e destruir o oponente. O sofismo é isso. Então, quando a gente vê o desespero dos eleitores do Bolsonaro hoje, mesmo sabendo que o Bolsonaro está errado, está ferrando o Brasil e que as coisas deram erradas, ele continua defendendo o Bolsonaro desesperadamente e vai no site do MBL, que é a expressão máxima do sofismo, é o MBL, né? Quando a gente vê o eleitor do Bolsonaro indo no MBL para procurar formas de continuar atacando o PT, mesmo percebendo que fez merda, a gente vê como o poder do sofismo é gigante. Sabe quem foi outra vítima do sofismo no seu tempo? Jesus Cristo. O que Jesus Cristo queria era a ideia de que Deus não era somente para o povo judeu. Existia uma ideia, olha só, para vocês, só para a gente ir afunilando. Deus, que é Deus de Abraão, fez uma promessa para os filhos de Abraão, para a geração, digamos que para a descendência de Abraão. De cara, a descendência de Abraão, que seria o Isaac e Ismael, já cortou e já jogou um fora, né? Por isso que tem essa briga entre muçulmanos e os judeus, porque de cara já julgaram fora uma parte da descendência de Abraão. Ah, não, mas é filho do escravo. Não, peraí, Deus falou descendência de Abraão. Não fala, a descendência é abençoada. O fato de Deus ter falado com Abraão que ele teve filho com a escrava, mas ele também teria filho com a esposa dele, não tirou a bênção da descendência de Abraão. Mas vamos continuar. Aí depois, a descendência de Abraão, que já tinha sido picada pela metade, se dividiu em 12 tribos. Dessas 12 tribos, uma tribo, que é a tribo de Judá, originou os judeus. Então, olha, nós já estamos falando de 1/24 da descendência de Abraão. Esses judeus, eles se achavam donos de Deus. Então, Jesus Cristo veio entre os judeus para quê? Para virar e falar que não, Deus é para toda a humanidade. A palavra tem que ser pregada para todo ser vivo. Não é somente para os judeus. Então parem de querer exclusividade de Deus. Deus é para todos. Então Jesus Cristo veio para democratizar Deus. Da mesma forma que hoje nós temos uma situação em que o dinheiro e o conhecimento é só para os ricos, e a gente tem pessoas brigando para que o dinheiro e o conhecimento sejam só dos ricos, naquela época a gente teve Jesus Cristo vindo para falar que o caminho que leva a Deus é para todos, não é só para os judeus, não. Aí o que aconteceu? Jesus Cristo que queria esclarecer, e os doutores da lei que queriam confundir, eles entraram nesse conflito. E aí os doutores da lei conseguiram, através do sofismo, a condenação de Jesus Cristo. Então nós tivemos, mais uma vez, essa demonstração do poder do sofismo ganhando e condenando à morte uma pessoa que queria, na verdade, verdade e libertação. Nós tivemos agora, recentemente, essa situação da condenação do ex-presidente Lula. Tem pessoas que ainda acham que o ex-presidente Lula foi condenado por causa de crime. Não, gente, o ex-presidente Lula foi condenado porque a metodologia de governo dele é uma metodologia redistributiva. Olha, existe uma classe de ricos que não aceita a ideia da diminuição dos pobres. Vamos pensar o seguinte, o que faz o rico ser rico? É o fato dele ter mais que o pobre. Se nós temos um presidente que está diminuindo a pobreza, quanto mais se diminui a pobreza, menor a distância entre ricos e pobres. Essa diminuição da distância entre ricos e pobres incomoda os ricos. Então, essa situação aí que fez as pessoas, né, que fez essas pessoas condenarem o Lula à cadeia. Então, o sofismo, para quem... A pior coisa que pode existir é a ideia de você imaginar que o melhor produto para ser vendido é a mentira. Mas o melhor produto para se vender é a mentira. O sensacionalismo, o sofismo, a mentirada, isso vende, que é uma beleza. Tanto é que se vocês procurarem os sites que falam mentira, os canais que falam mentira, eles estão bombando. Meu canal está aqui, piquititinho. Deixa eu agradecer vocês aqui. Gata Negra fala, não é possível que as pessoas sejam tão mesquinhas. Elas são intrinsecamente mesquinhas. E é exatamente por isso que existe essa crítica da economia. Os economistas liberais, eles falam que, olha, se o povo é mesquinho
e egoísta, não tente criar situações para ajudar esse povo mesquinho e egoísta. Deixe que a economia se regule naturalmente, porque a mesquinharia do povo vai fazer com que o povo lute para defender seus próprios interesses e a partir daí as coisas vão acontecer. Em contrapartida, a economia que defende a ideia de um estado de bem-estar social já pensa que, olha, se você deixa esse povo passar fome, uma hora tem um colapso e aí a gente tem uma revolução. A Revolução Socialista aconteceu ao redor do mundo exatamente por isso, porque, olha, deixava o povo tão desleixado que chegou o momento que o povo chegou à conclusão que tinha que quebrar o pau. Então, esse é o ponto. Sil Lopes, muito obrigado, Orixá Carniel. Muito obrigado, Eliana Rita. Ministro Gilmar Mendes hoje falou como macho. Como se deve falar? Parabéns por hoje. Somente. Olha, eu tenho um posicionamento diferente. Eu sou totalmente cético com seres humanos no poder. Sou totalmente cético. Eu não consigo acreditar que uma decisão venha dos poderosos sem segundas intenções. O que eu consigo ver nessa briga com o Gilmar Mendes e a Lava Jato é que tá ficando muita coisa nas mãos do pessoal da primeira instância. É mais ou menos assim, nós estamos aqui no STF para a gente poder receber as propinas dos grandes políticos e lá na Lava Jato o pessoal pegou os políticos todos. Imaginem o desespero do STF de imaginar a quantidade de dinheiro que os procuradores e os juízes da Lava Jato estão movimentando com essas delações premiadas, né? Volto a dizer, isso é uma denúncia do Tacla Duran que precisa ser investigada, mas é uma denúncia que eu acredito, nada disso foi provado ainda, mas eu acredito plenamente. Para mim tá rolando muita grana. E o ponto de vista que eu tenho, e eu digo mais uma vez, é opinião pessoal, o ponto de vista que eu tenho é que a justiça não está brigando, nesse caso da Lava Jato, para fazer justiça. Eles estão brigando pelos criminosos. Né? Tem uma disputa muito grande pelos criminosos para saber quem vai poder extorquir os criminosos. O que eu consigo ver é isso, porque, olha, segundo o Tacla Duran, a Operação Lava Jato nunca lutou contra a corrupção, ela lutou para dividir o dinheiro da corrupção. Então, se foi isso que a gente consegue ver hoje, é uma luta de muitos juízes e procuradores aí para conseguirem os processos da Lava Jato para terem condição aí de fisgar essa grana da Lava Jato. Esse é o ponto que eu tenho nesse sentido. Deixa eu liberar aqui os comentários. O Nivaldo Pereira, Léo, o Bolsonaro é chefe da milícia? Eu não sei, Nivaldo. Quando perguntaram para mim a primeira vez se eu acreditava na possibilidade do Bolsonaro estar por trás da morte da Marielle, eu não imaginei. Eu nunca vi o Bolsonaro. Eu nunca acreditei que o Bolsonaro fosse um cara da crueldade. Eu nunca acreditei que a família do Bolsonaro tivesse realmente ligada a coisas ruins dessa forma, diretamente ligada a milícias, a mortes. Eu sempre imaginei que era uma família de aproveitadores que conseguiram chegar à política através desse lero-lero de luta contra a corrupção, esse monte de sensacionalismo. Mas eu nunca acreditei que eles estivessem diretamente ligados a essas milícias. Agora eu já começo a perceber que a coisa é bem pior do que eu imaginava, né? Então, tem um estranho no 247 também. Catiane Teixeira, Léo, tu acha que o 247 vai conseguir entrevistar o Tacla Duran? A Gisele disse que eles vão tentar. Achei muito boa a ideia. Eu acho que não deve ser difícil, não, entrevistar o Tacla Duran, porque o Tacla Duran ele quer falar sobre esses assuntos, mas não sei, né? Talvez o Tacla Duran também esteja ameaçado, a gente está vivendo uma situação bem complexa. Sou Brasil, ordem e progresso. Vou adorar a hora que um general entrar naquele chiqueiro e botar todos aqueles porcos na rua. Você não falou de chiqueiro, então não dá pra gente saber quais porcos, né? Porque tem chiqueiro demais no Brasil. E olha, tem muito general que tá preferindo se misturar com os porcos
do que botar os porcos para fora do chiqueiro. Lula Livre Brasil. Oba, o programa mais engraçado que o Porta dos Fundos começou. Para nossa alegria. E tome-lhe esmolas. Chateou os trouxas para esse estopa parasita não precisar procurar emprego. Que desespero que você tá por causa do... Olha, esse camarada, ele participa aqui só para se incomodar com meus superchats. Parece que é um bolsominion que quer acabar com... Todo dia ele coloca Lula Livre Brasil para enganar, para eu ler. E a intenção dele é só tentar... Não adianta, cara, não adianta, bicho, olha. Essa psicologia que você está usando, ela funciona com vocês. Essa psicologia que você está usando não funciona com as pessoas de esquerda. Quem ajuda um canal de esquerda, ajuda porque acredita que o canal de esquerda está fazendo diferença. Você tentar... você falar que eu estou recebendo esmola, você não vai me incomodar nem um pouco, porque realmente eu estou recebendo esmola. Então, vamos deixar uma coisa clara aqui. Você não está me perturbando falando que eu estou recebendo esmola. Porque eu estou recebendo esmola. O superchat é isso. Eu poderia estar me vendendo para o sistema financeiro e fazendo vídeos aí contra o PT, a favor do liberalismo. No entanto, eu prefiro fazer vídeos a favor do meu povo e receber esmola. Então, a mim você não incomoda com esse papo seu de que eu estou recebendo esmola. Que fique claro isso. Se falar 1000 vezes que eu estou recebendo esmola, eu vou repetir aqui e falar, beleza. E ainda vou te falar, manda uma esmolinha aí, porque o bicho tá pegando. E segunda coisa, ninguém da esquerda vai deixar de ajudar um canal de esquerda porque você está fazendo essa propaganda infantil. Não. Você sabe onde que isso funciona, cara? Isso funciona na escola, assim, com 8 anos de idade. Você vira pro coleguinha e fala, se não fizer isso é mulherzinha. Que o público aqui é um público mais adulto. Não deixa de ser bobo. Se você quer perturbar, tenta perturbar de outra forma. Essa psicologia infantil sua não vai funcionar. Não vai funcionar. Deixa eu agradecer o colega aqui, William Mendes. Muito obrigado, William, pelo superchat, muito importante para manter o canal sobrevivendo. Léo, você tem o dom de explicar as coisas com simplicidade. Siga firme com o seu trabalho. Abraços. Muito obrigado, William Mendes. Muito importante contribuição, pessoal. Quem puder ajudar, eu tenho também algumas contas bancárias nos comentários. Isso é muito importante para o canal sobreviver. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado também, Cláudio Celos, pelo superchat. Muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu liberar aqui. Boa noite, Léo, parabéns. Fala Cleonice Costa. Jaque Cunha, PDD, Narajucá, sim. Entra no canal do STF e procura a fala do Gilmar, do meio para o fim. O Gilmar é uma das pessoas que tem a maior capacidade de eloquência no Poder Judiciário. Ele é muito bom. E realmente ele tem a manha. O triste pra gente é que é uma das pessoas mais inteligentes do Brasil e usa essa inteligência pro mal. Muito obrigado, Sérgio Luiz. Tá aí, salve, Léo. Mais uma esmola merecida. Obrigado, Sérgio Luiz. Então tá aí o opressor que usa o nome Lula Livre Brasil. Tá aí mais uma esmola aí. E que fique bem claro que eu tenho orgulho de manter o meu canal com essas esmolas. Tenho orgulho. E não vai ser falando que eu recebo esmola que você vai me fazer parar, não. Tá? Pode ficar tranquilo. Chocoprint BR, Lula Livre é a nossa bandeira. Obrigado, Chocoprint. Leonor Monteiro, Dali Léo, Deus abençoe você e a família. Obrigado, Leonor. Ney e Léo, recebe pelo trabalho que faz. Não é esmola, não. É colaboração. Ney, colaboração eu sei, mas é porque a criança... E, obviamente, eu estou falando a criança porque eu sei que é criança, mas não tentando dizer que olha, tem muitas crianças no Brasil extremamente inteligentes. Quando eu comecei meu trabalho, a maioria das pessoas que me acompanhavam e me atacavam eram crianças e elas procuravam falando, eu quero entender o que você fala. Teve uma criança que falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela estava tão iludida a respeito do Bolsonaro, que ela falou comigo, mandou uma mensagem para mim assim, olha, Léo, você é um cara tão legal que eu não acredito que você não gosta do Bolsonaro. Por quê?
essa criança gostou de mim e gostava muito do Bolsonaro. Ela, no final das contas, ela conseguiu entender por que o Bolsonaro não era tão bom como ela imaginava. Então, as crianças são o futuro, lógico. E o que eu estou querendo dizer nesse momento é que esse rapaz, ele acha que vai me humilhar falando que eu recebo esmola. Recebo com todo prazer. E olha, abri mão do trabalho que eu fazia na Inglaterra, do meu emprego de engenheiro na Inglaterra, para continuar fazendo esse trabalho aqui. Tenho muito orgulho, sabe por quê? Quando eu durmo, eu tenho a tranquilidade de saber que eu fiz o que eu poderia ter feito. Então, simples assim. Muito obrigado. Muito obrigado, então, mais uma vez, Leonor Monteiro. Dali, Léo, Deus abençoe você e a família. Ana Clara P. Nogueira, olá, boa noite, Léo. Sabe quando a esquerda vai voltar ao poder? Só quando aqueles que saíram da pobreza aqueles que saíram da pobreza voltarem para a pobreza. Tenho uns amigos que eram PT, aí melhoraram, cresceram, aí mudaram de partido. Exatamente. Tem muito playboy aí que mudou de partido porque achou que melhorou de vida e agora não é representado mais pelo Partido dos Trabalhadores. Só não percebeu que continua sendo trabalhador. Paulo Vieira, pagamentos pelas informações e análises inteligentes que você realiza. Você tem uma análise sobre a decisão do STF sobre Caixa 2 de hoje? Eu estava falando aqui, Paulo Vieira, que eu acho que essa decisão a respeito de Caixa 2 é tão somente porque eles estão desesperados que os políticos estão sendo julgados todos pelo mesmo grupo de juízes e procuradores. Então, a visão que eu tenho, isso é uma visão pessoal, então, que fique bem claro que isso é um ponto muito interno meu, não tenho prova sobre isso, mas eu acho que o que os juízes estão incomodados, os ministros estão incomodados, é que a propina está ficando toda em Curitiba. Ou seja, os casos como a denúncia do Tacla Durand, que eles pagam por fora para comprarem os procuradores, né, para poder acertar a delação, parece que essa grana está ficando só dentro de Curitiba e isso está incomodando muita gente. Eu tenho essa tendência de não acreditar no ser humano, eu acho que não é justiça que foi feita, é só interesse. Tatiana, tá aí, Léo, e tem uma fulana no chat, Rose Souza, dizendo que o candidato apoiou o aborto e a pedofilia. Provar que é bom, nada. Como esse pessoal é sujo. Bom, é aí que eu falo, é o sofismo. O sofismo venceu. Essas pessoas escutaram isso numa igreja, provavelmente, e não querem procurar a verdade. Elas foram convencidas, a partir daí a verdade ficou pronta. E essas pessoas, elas propagam o sofismo, elas continuam repetindo, né, essa questão do sofismo. Ah, não, ele fez isso, mas você viu? Não, mas ele fez. Aí as pessoas procuram argumentos para garantir isso. Roger Melo, Léo, eu tenho certeza que você seria um excelente professor, pois você é muito culto e a sua didática é perfeita. Muito obrigado, Roger Melo, que está constantemente aqui com a gente no canal. Agradeço muito o carinho, a participação e agradeço também a constância sua aqui na participação com a gente. Lívia Fernandes, obrigado, Estopa, pela lucidez e senso crítico que nos enriquece. A esquerda não dá esmola, nós somos solidários. Muito obrigado, Lívia Fernandes, pela sua solidarização com o desespero do canal. Deixa eu agradecer aqui também, que tem a Paula Cristina. Muito obrigado. Paula Cristina, não é esmola, é colaboração pelo compartilhamento de informações, pela companhia nos debates e companheirismo, e nós participamos com prazer. Agradeço de coração, Paula. Ricardo Ferreira, Léo, gostaria muito de poder esmolar seu canal todo dia. Parabéns, ótimo trabalho. Você já faz parte da noite da minha família. Muito obrigado, Ricardo Ferreira. Muito obrigado também, Bradoskei. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19, 13 e 14. Muito obrigado, Bradoskei. A importância das crianças, ela está, obviamente, não só no coração da gente, mas também nos ensinamentos bíblicos. Deixa eu agradecer aqui, Caroline Sorbello. Léo, fundamental tudo que você faz. Continue firme, manda um beijo para Bubi, que me apresentou o seu canal. Então, muito obrigado, Bubi, por ter divulgado o canal. Beijão para você. Muito obrigado mesmo para as pessoas que ajudam divulgando os canais, ajudam levando a existência dos canais de esquerda e para novos amigos. Muito obrigado, Lívia Fernandes, mais uma vez. Muito obrigado, Tiago Marisa. Obrigado, Léo, por suas análises políticas. Você é o cara. Eu agradeço de coração, Tiago Maris, pela contribuição. Deixa eu agradecer, Sueli Souza. Léo,
E pelo simples fato de você existir, você não tem noção o bem que nos faz. Muito obrigado, Sueli. E um emprego, sim, não para todos. Mirram de inveja. Então, Léo, pelo simples fato de você existir, você não tem noção o bem que nos faz. Conhecimento é tudo e você é maravilhoso no que faz. Muito obrigado. É um emprego, sim, não é para todos. Mirram de inveja. Muito obrigado. Tem um colega que ele não se identifica, né? Ele coloca só Lula Livre Brasil para enganar a gente lê e fica fazendo aí essas pirraças. Meg Souza, Léo, você é um gerador de conteúdo, é seu trabalho, deve ser remunerado. Nós, usuários do seu canal, temos a obrigação de sempre que possível apoiá-lo. Muito obrigado, Meg Souza. Esse canal, ele tem sobrevivido exatamente por causa do carinho de vocês, porque realmente é muito difícil manter o canal, é muito difícil, né, são despesas, né, equipamentos. Agradeço muito a ajuda de vocês também na compra dos equipamentos. Muito obrigado mesmo. Algumas pessoas ajudam com depósitos, outras ajudam com PayPal. Eu só tenho que agradecer. José Benedito da Silva, Léo, mais uma esmolinha. E hoje o Gilmar Mendes lavou a minha alma, pois disse tudo o que eu queria dizer. Os promotores de Curitiba, estamos juntos, Léo. Muito obrigado, José Benedito da Silva. Olha, e o Gilmar Mendes, ele falou várias coisas que não foram divulgadas exatamente porque são coisas importantes que chamam a atenção do brasileiro. O Gilmar Mendes falou uma coisa, que olha, o nome daquilo que acontece na Operação Lava Jato, quando você pega uma pessoa, coloca essa pessoa na cadeia e essa pessoa faz uma delação depois de algum tempo na cadeia, o nome disso é tortura. E no Brasil não podem ser aceitas confissões mediante tortura. O que significa que toda delação premiada no Brasil, ela é proibida pela Constituição. E o que a República de Curitiba está fazendo é ensaiando as delações premiadas para prender inimigo. Eles estão comercializando a prisão de inimigos políticos. Isso é uma coisa covarde, isso é uma coisa que não pode acontecer, mas o povo brasileiro está fazendo parte disso. Isso é uma coisa, infelizmente, uma coisa muito feia. Matheus Pimentel, aqui no Sul está sendo julgado o caso do menino Bernardo, cujo pai, um médico playboy, o matou por dinheiro de herança. A nossa sociedade está doente e não é de hoje. Algo muito triste. Não dá nem para acreditar numa coisa dessa, né, gente? Olha, o pai matou o filho. Sabe que hoje, vendo um pouquinho do trecho do julgamento, vendo o promotor falar, eu pensei, olha, o que está fazendo o bolsonarismo crescer no Brasil é exatamente a existência de pessoas perversas que acabam criando um ambiente para revolta. Porque na hora que você vê uma situação dessa, você vê um pai que com a madrasta matou o filho, uma coisa dessa, a primeira coisa que você pensa é um cara desse tinha que ser condenado à morte. Isso é a primeira coisa que você pensa, o pai matou o filho. E aí você pensa, quem que é o cara que está falando que vai criar a pena de morte? É o Bolsonaro. Isso que levou o Bolsonaro à cadeia, a barbaridade do povo brasileiro. Só que o Bolsonaro, ele não é contra isso. Se o Bolsonaro realmente opera milícias, ele é parte disso, né? Então, lógico, vamos esperar aí a definição da justiça a respeito desses casos da milícia, mas se o Bolsonaro é controlador das milícias, ele se propôs como sendo o solucionador do problema do crime, mas na verdade ele faz parte, né, desse esquema de crime organizado. Bradoskei, olá, a tragédia na escola da Nigéria poderia ser evitada se o petróleo fosse estatizado e seus lucros investidos em infraestrutura, como diz o novo governo nigeriano. Olha, Bradoskei falou tudo. Nós temos uma situação em... Hoje o Brasil, eu sempre comento a situação, que o Brasil repete a situação da Nigéria. E a situação da Nigéria, eu tive a oportunidade de presenciar, porque eu participei de um documentário na Nigéria, e eu fiquei impressionado. Na Nigéria, quando o Brasil começou a sofrer esse ataque, eu fiquei muito triste porque eu vi o Brasil como a Nigéria no futuro. A Nigéria, ela não refina o petróleo, ela não tem infraestrutura de energia elétrica para poder gerar indústrias, né, poder fornecer energia para indústrias, ela não oferece qualidade de vida para o povo nigeriano, porém é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O que ela fez? Ela fez o que o Brasil fez agora, entregou o petróleo. Aí o gringo, os engenheiros na extração de petróleo são os gringos. O povo nigeriano só faz o serviço pesado. Então, se alguém quiser ter ideia de qual é a intenção dos Estados Unidos e de Israel para o futuro do Brasil, é só ver o que está acontecendo na Nigéria hoje. É um
Digamos que é uma forma muito fácil de perceber o que os Estados Unidos e o que Israel planejam para o futuro do Brasil. É o que a gente vê através da situação da Nigéria hoje. Tulipa Marques, Léo, você é 1000 e poucos têm esse conhecimento tão amplo e rico. Não é esmola, é uma troca saudável de reconhecimento. Beijos na Luísa. Muito obrigado, Tulipa Marques. Pessoal, agradeço de coração todas as ajudas de vocês. Deixa eu agradecer aqui. Então, muito obrigado, Tulipa Marques. Muito obrigado mais uma vez, Bradosquei. Muito obrigado, Sueli Souza, pelo carinho, pela contribuição, mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez aqui também para Matheus Pimentel. Muito obrigado, Tiago Maris. Muito obrigado também, Lívia Fernandes. Pessoal, muito obrigado mesmo pelas ajudas de vocês. Acaba de chegar aqui também a ajuda do Cris Sanches. Léo, você faz um trabalho fantástico. Obrigada por existir. Muito obrigado, Cris, pela contribuição. Muito obrigado mesmo. Nós estamos numa situação que o Brasil realmente está indo na direção dos países africanos. O Brasil, infelizmente, está indo nessa direção dos países africanos. E o que é a direção dos países africanos? É uma situação em que os países perdem a sua capacidade de desenvolver uma indústria interna. Por que isso é interessante? O brasileiro que acredita no Bolsonaro, ele não consegue perceber o interesse de Israel e dos Estados Unidos como sendo um interesse ruim. Ele quer se convencer que os interesses são bons, mas não. Israel e Estados Unidos são países industrializados que querem vender produtos industrializados para o Brasil. A tendência natural de um país industrializado é que ele queira que o outro não se industrialize. Assim, o Brasil vai comprar industrializados de Israel. E como é que o Brasil vai pagar Israel? Com matéria-prima. Então seria mais ou menos assim, nós vamos retirar o petróleo e mandar o petróleo para ser refinado fora. É o que acontece com a Nigéria. Aos poucos nós podemos perder a nossa capacidade de produção interna. Aos poucos nós podemos perder a nossa capacidade de produção interna, porque essa capacidade está sendo destruída. E hoje eu comecei o programa falando sobre a Operação Lava Jato, que um colega que parece que estava tentando ver se eu era a favor da Lava Jato, eu falei, olha, a Lava Jato foi isso, e isso, e isso, e por isso eu sou contra a Lava Jato. A Lava Jato foi exatamente um instrumento nas mãos desses países como Estados Unidos e Israel para destruírem a indústria nacional, para destruírem o desejo do brasileiro de ter um país industrializado e para criminalizarem e colocarem na cadeia o ideal de esquerda, o ideal de redistribuição de renda, o ideal de um país industrializado, o ideal de um país potência. Deixa eu agradecer aqui a contribuição do Nelson Júnior. Léo, seus comentários são mais do que pertinentes. Sua paciência e dedicação merecem ser valorizados. Tamo junto. Gostaria de saber um e-mail ou outra forma de contribuir com ideias para o canal. Nelson Júnior, manda uma mensagem na página do Facebook que eu te respondo com o e-mail. Escreve lá na página do Facebook, ou então pode pegar com o Clicério. Manda diretamente com o Clicério. O que acontece na realidade? Se eu coloco um e-mail aqui, um bolsominion pega, joga no grupo de bolsominion e eles me atacam. É isso que acontece normalmente. Quando eu divulgava meu telefone, os caras arrumavam um super ataque ao telefone e meu WhatsApp caía. Aí eu parei de divulgar. Então, pega com o Clicério, por favor, o meu e-mail, o contato e tal, e a gente conversa. Deixa eu agradecer também. Muito obrigado, Nelson Júnior, pela contribuição, e deixa eu agradecer também Ione Freitas. Léo, não é esmola, é apenas uma retribuição ao reconhecimento que você nos passa, é uma troca justa. Muito obrigado, Ione Freitas. Eu agradeço muito, então, pessoal, vocês pelas contribuições, pelo reconhecimento, pelo carinho, e queria pedir para vocês, por favor, não abandonem a live agora, porque tem muita gente no chat participando. E eu gostaria que vocês participassem da reprise, que começa agora, a partir de agora, né? Já é 00:02.